Ok, vamos lá. Bom dia, gente, tudo bom? Tive alguns problemas aqui na transmissão ao vivo. Vamos fazer um resuminho, vou fazer um resuminho aqui sobre o histórico da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, por que acontece nessa data, né? Nessa primeira semana de 1 de agosto até 7 de agosto, todos os anos. Então, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela se iniciou a partir de 1990. No dia 1 de agosto de 90, em Florença, na Itália, foi assinada uma declaração formulada, né, e assinada a Declaração de Inocente, que é uma iniciativa para apoiar, né, promover, apoiar a amamentação no mundo todo. Então, essa iniciativa, essa declaração, ela foi formulada, né, escrita e em uma reunião, né, de formuladores de políticas públicas da OMS e da Unicef, né? Então, a partir dos anos 90. Então, a amamentação na década de 90, né, uma iniciativa global. Foi a partir dessa reunião que eles consolidaram, né, essa declaração. Então, a partir daí, essa semana de celebração aí de atenção ao aleitamento materno, ela tem acontecido. Todos os anos, ela tem uma temática diferente. Então, esse ano, como eu acho que assim, o assunto principal é um assunto de urgência global, que é o impacto ambiental e as mudanças climáticas, né, aquecimento global e tudo mais, tem esse tema. Então, a ligação entre a amamentação e o impacto ambiental, né? A gente vai ver nas lives com as profissionais que foram convidadas, né, e elas gentilmente aceitaram participar das nossas lives durante essa semana, porque todas elas são profissionais ligadas à amamentação, à nutrição, e também tem essa coisa da consciência ambiental. Eu conheço as profissionais e durante a semana vocês vão vendo, né, vão conhecendo um pouquinho mais do trabalho de cada uma delas. Já tem o calendário, eu coloquei fixo aqui no evento o calendário com as datas e o horário das lives de cada uma. E eu vou sempre colocar um cartazinho com uma pequena biografia de cada uma delas. Então, como a gente tá nessa pandemia, né? Esse ano de 2020 tem sido um ano bem desafiador, vamos dizer assim. Esse assunto veio muito a calhar. E os temas da Semana Mundial do Aleitamento Materno, eles são previamente decididos, né? Não é assim em cima da hora, mas veio muito a calhar esse tema esse ano. Então, a Aliança Mundial para a Ação de Aleitamento Materno, que seria a tradução da WABA, que é o que a gente chama, né, em inglês, World Alliance for Breastfeed Action, é uma rede global de indivíduos e organizações que estão dentro dessa iniciativa, né, da Semana Mundial do Aleitamento Materno. São eles que promovem, a WABA que promove as celebrações, os eventos no mundo todo. A Hora do Mamaço, da AMS, que é a qual eu faço parte, está dentro dos eventos ali aprovados e linkados, né, diretamente com a UABA. Então, é um evento nacional no Brasil, acontece em todas as cidades, tem membros da Hora do Mamaço fora do Brasil também, fazendo os eventos. Então, a gente está ali diretamente ligado a eles, através, né, desses eventos. Então, no Brasil,
é a Hora do Mamaço, que é o evento oficial ligado ao ABA, e ao ABA como um todo sendo um grupo que coordena e promove esses eventos, né? Eles têm toda a parte de criação de logo, baseada nos temas definidos por eles, pelo MS, Unicef, enfim. Todos os anos a gente faz um amasso presencial, né? Então, como eu falei, esse ano, por causa da pandemia, as coisas não estão podendo ser presenciais, né? E nos anos anteriores, em Campinas, quem organizou foi a Carol Tenório e a Jéssica Teles. E esse ano, elas, por terem aceitado novos desafios e tudo mais, elas passaram a organização para mim. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder fazer nenhum encontro, nenhuma roda de conversa presencial. Costuma ser lá no Centro de Convivência de Campinas, que é um lugar muito bacana. De fim de semana tem a feirinha, feira de artesanato, e aí tem uma parte onde é mais tranquilo, que a gente pode sentar, fazer um piquenique, conversar, né, sobre os temas e tudo mais. Infelizmente esse ano não vai dar para fazer assim, mas como eu falei, consegui chamar algumas profissionais muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das lives, tá? Vão ter dias também específicos aí da semana, dá uma olhadinha no calendário que eu coloquei fixo, que eu vou fazer a consultoria gratuita online de amamentação. Então, se você tem dúvidas, precisa de algum direcionamento aí mais urgente, né? Você tem que baixar o aplicativo do Google Meet, mas é bem rapidinho, é leve, fácil de baixar. E aí, só clicar no link que daí já abre na minha salinha. Eu vou ficar lá esperando para ver se alguém precisa de alguma coisa. Então, vou fazer tipo um SOS, né? Lógico que não é para fazer uma consultoria individual e, né, se for algo mais complexo não dá, mas pelo menos a gente consegue ter um direcionamento ali do que deve ser feito, tá? Também tira dúvidas, né? Às vezes não é nenhum problema, alguma dúvida que a mãe tenha, porque afinal de contas a amamentação é algo bem complexo. Só que geralmente as pessoas falam como se fosse algo totalmente natural, instintivo e fácil, né? E não é bem assim. Então, eu sempre comparo com andar de bicicleta, né? A gente aprende e aí nunca mais esquece. Mas até aprender, a gente cai, né? A gente cai, se machuca, aí levanta e aí aprende como que tem que fazer direitinho para não se machucar mais e tudo mais. Bom, então, vai ter essas consultorias, vão ter essas consultorias coletivas online também. A gente geralmente faz presencial, mas a gente vai fazer online. Que mais? Então tá. Então, o tema como eu estava falando sobre o tema desse ano, né? Que é importante, urgente e tudo mais. O tema desse ano é Apoie a amamentação para um planeta mais saudável. O que seria esse planeta mais saudável, né? Então, a gente está falando ali sobre impacto ambiental, né? E como que a amamentação, o que ela tem a ver com essa questão, né? De impacto ambiental, mudança climática e tudo mais. Bom, eu não quero dar spoiler, né, das lives, mas esse tema ele está alinhado com a área temática 3 da campanha de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de 2030 das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, né, que destaca os vínculos aí entre a amamentação, o meio ambiente e a mudança climática. Então, a Aliança Mundial para a Ação do Aleitamento Materno, ou em inglês a UABA, aplica a abordagem de trabalhar em conjunto entre setores e níveis para criar uma causa comum
com grupos que trabalham em questões ambientais. Então, juntos, a gente precisa enfatizar o vínculo entre a amamentação e o meio ambiente. Então, dentro dessa temática, existem alguns objetivos. Sempre tem os objetivos dentro das temáticas da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, um objetivo é informar, um deles é informar, né, as pessoas sobre os vínculos entre amamentação, o meio ambiente e mudança climática. Também, a amamentação como uma decisão climática inteligente, se empenhar com indivíduos e organizações para maior impacto e ações para melhorar a saúde do planeta e das pessoas através da amamentação, porque não é só a saúde da pessoa, né, do bebê, da mãe, é do planeta como um todo, tá? Bom, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou, além de consultora em amamentação, doula, educadora perinatal e tudo mais, sou uma mãe nerd. Eu tô envolvida com o mundo materno, né, de forma assim, vamos dizer assim, bem forte, né, bem direta, até mesmo porque eu sou mãe, né, de 2 crianças, mas também sou profissional formada, né, nessa área, apesar de não ser da área de saúde, né, eu sou da área de tecnologia. Então, por isso que eu falei, brincando que eu sou uma mãe nerd, eu até tenho uma página, um blog que se chama Maternagem Nerd. É uma brincadeira para falar que eu sempre fui muito ligada com questões assim de evidências científicas. Então, eu procuro sempre estudar e aprender bastante sobre as coisas. Mas quem me conhece sabe que não é só isso. Eu estou envolvida com ativismo animal já há vários anos, né? Em 2012, eu acho que foi o primeiro evento que eu organizei, que foi... eu participei da organização, organizei junto com outros colegas. Teve um evento grande também, global, só que a gente fez aqui em Campinas, lá no Centro de Convivência também. E a partir daí, sempre participando de manifestações, ações, enfim, tanto dentro da internet quanto fora, né? Que é importante também. Então, já faz um tempo já. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, gente. Estão ligando aqui pra mim. Posso atender, gente? Não sei. Bom, como eu estava falando, já estou envolvida com essa questão ambiental, animal, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Porque. Bom, acho que tá tudo certo. Apareceu uma ligação aqui. Não sei. Vou dar um up aqui no vídeo ao vivo. Acho que tá tudo certo, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Espero que sim, que tá cheio de erro hoje já a internet. Bom, então, desde 2012 venho aí participando e, em paralelo, fazendo essas formações, né, na área materna infantil. Então, a partir de lá, sempre fui relacionando as coisas e entendendo como as coisas estão interligadas. Então, quando a gente fala sobre impacto ambiental, né, um planeta mais saudável, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a amamentação, por ela ser algo natural do mamífero, né, do ser mamífero, ela faz com que a gente evite produzir mais lixo, que a gente evite alimentar uma cadeia de produção que se utiliza
né, de materiais que são dificilmente degradados na natureza, por exemplo, como o plástico das mamadeiras, né? Todos os acessórios, utensílios que se usa, né, para fazer esse tipo de coisa. As fórmulas também requerem, né, tem uma grande indústria ali e tudo mais. Então a gente não está falando só que é saudável porque o leite é nutricionalmente correto e equilibrado para a criança, né, e tal. Isso também. Então, mas tá tudo interligado. Então, o tema desse ano, eu falei que ele vem muito a calhar porque a gente está em uma pandemia. Essa pandemia, ela muito provavelmente, todos os cientistas que eu tenho visto falar, eles relacionam o surgimento desse vírus com outros vírus, né, outras epidemias, outros vírus bem fortes, né, bem complicados aí, como o da MERS, da SARS, e tudo isso está ligado com o impacto do homem no meio ambiente. Então, destruição, né, desmatamento, tirar os animais do ambiente deles, aquecimento global, tudo. Então, a partir do momento que a gente explora a natureza, né, até sem limites, algum resultado isso vai ter. Infelizmente, estão aparecendo esses vírus, essas epidemias, a pandemia do Covid-19, como a gente está tendo esse ano, e isso também está ligado com o impacto no meio ambiente. Então, olha só como o tema desse ano veio a calhar, né? Como se o pessoal da OMS fosse prever isso daí. Mas, enfim. Que mais? Bom, então o que tem a ver, Carol estava falando que você é ativista pelos animais e tal, o que tem a ver com a amamentação? Eu tenho como eu falei, tenho um blog, eu escrevo textos lá, e eu já escrevi um texto bem explicativo sobre o aleitamento materno e o veganismo, o que eles têm a ver. Em primeiro lugar, obviamente, o animal humano, quando ele mama no peito da mãe, ele está consumindo um alimento, que é mais do que um alimento, né? Mas um alimento natural da mãe dele mesmo. Então, isso já faz com que os animais deixem de ser explorados, né? Então, quando a indústria produz fórmula e leite, né, artificial, fórmula para os bebês tomarem, né? Ela se utiliza de leite de animais, né? Mesmo que forem os leites vegetais, que tá muito na moda agora, assim, no Brasil, pelo menos, a gente não tem nenhuma marca de fórmula infantil, por exemplo, que não esteja envolvida com testes em animais. Todas elas estão. Então, mesmo que aquele composto, aquela fórmula não seja de leite de vaca, seja de soja, de arroz, enfim, a marca, muito provavelmente, ela está envolvida com testes em animais, com a exploração de animais para testes na indústria alimentícia. Porque, assim, infelizmente, quando não existe a possibilidade de amamentação, às vezes a mãe não quer, ou tem problemas, ou enfim, acontece N fatores, a gente sabe, né? A nossa média de aleitamento materno exclusivo é de mais ou menos 1 mês e meio no Brasil. E no mundo também esse cenário é bem complicado. Então, por isso a importância de eventos como esse. Mas a gente sabe que existem vários fatores que podem levar ali ao desmame, né? Desmame abrupto, desmame precoce e tudo mais, que é o mais comum, vamos dizer assim. Então, a gente tem que usar a fórmula, não tem jeito. Mesmo que, por exemplo, como nos grupos que eu participo de maternidade vegana, veganismo, existe essa questão
E realmente tem que ser visto como um remédio a fórmula, né? Ela. Tô com uma coceira no nariz que o tempo tá muito seco aqui. Ela tem que ser usada como uma medicação. E a medicação, a vacina, infelizmente, são coisas que nós veganos temos que utilizar sim. Sempre com a consciência e tentando entrar ali nas formas de buscar alternativas, da ciência buscar alternativa, apoiar essas alternativas, né, da ciência. Eu acredito muito nisso, porque a tecnologia, para mim, como eu trabalho, lido, vejo, gosto de tecnologia, eu acompanho, as evoluções são muito bacanas, muito legais, e eu acredito muito que a ciência, a tecnologia vão andar juntas e ao ponto de não precisar se utilizar mais de nenhuma exploração animal, né? Tem gente tentando ligar aqui. Então, a gente tem que utilizar desses recursos ainda. Mas para outras coisas, né, como cosméticos, alimentação, a gente já tem muita coisa, né? Já a ciência já avançou muito ao ponto da gente não precisar utilizar certas coisas. Então, o veganismo, né, ele é dentro do possível e praticável, e a gente já sabe que para cosméticos, alimentação, vestimenta, para muita coisa ele já é totalmente possível e praticável. Então, remédios, vacinas, ainda infelizmente não, mas chegará o dia que. Então, as fórmulas infantis, elas são utilizadas, né, como uma medicação. E não podem ser vistos como, né, assim, primeira coisa, os profissionais eles precisam incentivar as famílias, né, a amamentação, porque não é só a mãe, não é só a mulher, às vezes a mulher quer muito, só que tem problemas, e aí as pessoas que estão próximas a ela vão desencorajando. Deixa eu. Então, é importante a gente apoiar as famílias, né, em geral. Então, tudo isso daí que eu tô falando, as nossas queridas nutricionistas, consultoras em aleitamento materno vão falar. A gente vai ter a Aline Ruff, a Thaís Locatelli, a Isabela Tesotto. Elas vão participar com a gente das lives essa próxima semana. Então, a partir de amanhã, a gente já tem uma live muito, muito, muito legal com a Isabela, tá? Eu já até postei o cartazinho dela lá no evento e a gente vai falar mais sobre esse tema. Então, eu só tava querendo dar um link aqui para vocês rapidinho, né, explicando da onde surgiu toda essa coisa da Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde nós estamos, né, a hora do mamaço, em que parte ali ela entra, né, e estão contando um pouco da história e um pouco sobre o tema desse ano, que está ligando a amamentação aos impactos climáticos, né, ambientais. Contei um pouquinho aí do meu histórico, né, como consultora, mãe, ativista pelos animais e como que tudo isso se relaciona, né? Então, quando a gente amamenta, a gente deixa de utilizar de vários recursos ali de exploração, né? Tanto dos próprios animais, né? Porque as fórmulas e tudo mais vêm desses animais, ou se não vêm, estão ligadas a testes em animais, né, através das grandes corporações aí, então, que produzem essas fórmulas, que elas devem ser utilizadas como um recurso, como uma medicação, né, assim como vacina, medicação mesmo, as fórmulas elas são um recurso para quando não existe a amamentação.
mas a gente precisa incentivar as famílias, não só as mulheres, né, mas as famílias em geral, a amamentarem, não desistirem, porque é difícil sim. E essa imagem de que as pessoas passam, de que é só plugar o bebê no peito e sair amamentando, é muito irreal, né? A gente que trabalha com amamentação, a gente sabe o quanto sofre, né? A mãe sofre quando essa imagem está muito forte na cabeça dela, quando ela acha que é uma incapacidade dela, né, de não estar conseguindo amamentar. E na verdade, como eu falei, é como andar de bicicleta, a gente cai várias vezes antes. Para a gente não cair, é bom contar com pessoas ali que estejam apoiando, né? Então, as consultoras de amamentação, pediatras que realmente apoiem a amamentação, estejam ali envolvidos na promoção do aleitamento materno, doulas, né? Que mais? Familiares que estejam também ali dispostos a ajudarem. Então, por exemplo, o companheiro ou companheira consegue ajudar com muita coisa, porque a mulher no pós-parto, né, no puerpério, ela tem que se concentrar ali na amamentação, mas todas as outras coisas, quem tá junto pode ajudar, né? Então, trocar fralda, dar banho, etc e tal. Então, precisa ter uma rede de apoio. É isso que a gente chama de rede de apoio. São as pessoas que estão ali perto, auxiliando com as outras tarefas. E então, quando a gente tem isso, a gente está economizando água, porque o leite materno ele já tem a quantidade necessária de água, né? Em todas as mamadas. A gente está economizando materiais, produtos mesmo, plástico, produto no geral, né? Porque a gente não precisa de acessório para amamentar. Esse negócio de acessórios para amamentação não existe. A natureza é perfeita, ela é completamente perfeita ao ponto de fazer com que você não precise de nada mais. Então, o que você precisa de apoio, informação, incentivo, profissionais que estão ali do seu lado te esclarecendo as coisas, falando, olha, não é incapacidade sua ou do seu leite. São problemas que acontecem mesmo, mas que dá pra gente, né, reverter a situação. Que mais? Então, a gente não precisa utilizar acessórios, a gente economiza dinheiro, porque as fórmulas são caras. Eu vejo, infelizmente, muita gente que não tem condições financeiras, né? E também não tem informação, não tem rede de apoio, aí dando leite, por exemplo, de vaca dissolvido com água. Eu tive a minha bisavó teve um bebê, eu conto essa história de vez em quando porque é bem triste. Mas naquela época, né, sei lá que ano que foi isso, segundo ela não conseguiu amamentar e ela deu água com açúcar e o bebê veio a falecer. Ele seria meu avô, né? Então, naquela época, a gente tá falando agora de 2020, ainda tem gente que faz não água com açúcar, mas dá leite de vaca dissolvido com água, coloca açúcar às vezes, etc. Teve até um casal aí que falaram, na época, quando saiu essa notícia, explodiu, né? Porque vieram falando que tinha um casal, não sei aonde, que se dizia vegano e que deram leite vegetal, acho que era amêndoas, coisas batidas assim pro bebê e o bebê morreu. E, gente, isso não é veganismo de verdade. As pessoas. Existe gente que não tem informação e gente que é completamente, né? Então, assim, em todos os setores, tá? Em todos os setores. Então, tem gente que dá leite com açúcar para bebê recém-nascido também, leite de vaca. E teve esse negócio horroroso aí. Então, não faz sentido nenhum. O melhor leite, o leite ideal é o leite materno.
Isso já está provado por A mais B, não é só perfeito para o bebê, mas também para a mãe, porque evita um monte de problemas. Eu acho que para mim assim a mais significativa, o mais significativo é o câncer de mama, que ele reduz, né, quando você amamenta, ele vai se reduzindo. A cada ano vai se reduzindo mais a probabilidade de você ter um câncer de mama. Para as mulheres, eu acho que isso também útero e tudo mais. Então, não é só perfeito para o bebê, mas também para quem amamenta. Na ausência da amamentação, é necessário o uso de fórmula? Sim, não dá para economizar. Então, estava falando sobre os impactos, né? Então, além de poluição e tudo mais, existe o impacto financeiro, né? Quando a gente amamenta, a gente consegue prover uma alimentação, uma nutrição para os bebês que é de graça, né? Enfim, é perfeito, né? Então, evita exploração animal, evita impactos ambientais, certo? Poluição e tudo mais. Evita problemas, doenças na mulher e no bebê, que depois vai ser um adulto saudável, não vai ser que nem que fica com rinite. Provavelmente vai ter uma saúde a longo prazo muito boa, excelente. Lógico que não vai ser um X-Men, né, gente? Todo mundo tem problemas e tudo mais, porque depende também muito do estilo de vida da pessoa e tal. Mas é um investimento na saúde da criança. Com certeza, e isso já está cientificamente provado também por A mais B. E tudo isso daí. Então, a gente vai ter essas lives durante essa semana, começando amanhã. Tem a consultoria online. Falei que vocês podem entrar lá para conversar, tirar dúvida comigo. Eu vou ficar das 7 às 8. Que dias mesmo? Deixa eu olhar aqui no calendário que eu já até esqueci. Então, ó, vou falar do calendário. Então, hoje a gente está iniciando. Amanhã, mesmo horário, 11 horas, a gente tem a live lá no Instagram, que é no meu Instagram, Carol, _B, Carol, Coimbra, Carol B. Coimbra. A gente vai ter essa live com a Isabela Tesotto. A Isabela Tesotto não é só nutricionista, ela é consultora de amamentação, ela é mestre em alimentação e um monte de coisa. Então, é profissional comprometido com o aleitamento materno. Ela vai falar sobre o papel da sociedade no incentivo à amamentação. Na segunda-feira, às 19 horas, aí a gente já vai, durante a semana, vai para a noite. Também lá no meu Instagram, a gente vai ter live com a Thaís Locatelli, que também é nutricionista, também envolvida com amamentação e tudo mais. Então, ela vai falar sobre a amamentação como uma decisão climática inteligente, tá? Na segunda, às 19 horas, no Instagram. Na terça e na quarta, que vão ser as consultorias online gratuitas lá no Google Meet. Então, mais uma vez, instala rapidinho o aplicativo, fácil de instalar. E aí, clica no link que eu coloquei ali no post fixo do evento, que tem a programação. Só clicar lá que ele já abre. Eu vou estar lá na salinha esperando. A gente pode conversar, a gente pode tirar dúvida. Se você tiver com algum problema ou conhece alguém que está com problema, passa o link para ela, fala para ela entrar, que a gente conversa, tá? Vai ser mais como um SOS. Então, terça e quarta, das 19 às 20 horas. Na quinta, tem mais uma live lá no Instagram, que daí, dessa vez, é com a Aline Ruff, também nutricionista. A Aline Ruff, ela é nutricionista especializada em alimentação vegetariana e vegana. Ela é uma recém-mãe, filhinha dela tá linda, e ela vai falar sobre a relação entre amamentação e sustentabilidade. Então, são todas profissionais que estão envolvidas com alimentação, amamentação e consciência ecológica ambiental, tá? Na sexta, às 19 horas, então todo dia às 19 horas.
Peraí, gente, tem gente tentando entrar ali. Então, nas sextas, 19 horas, é o encerramento. Daí eu vou chamar vocês para entrarem no nosso mamaço virtual, tá? No Google Meet mesmo. Então, pra quem já quiser participar do mamaço e tudo mais. Deixa eu ver o que a Ju falou. E as fórmulas de aminoácidos para crianças com alergia da proteína do leite? Já vi casos que a mãe não podia amamentar por conta de alergia do bebê. É a mesma coisa. Eles usam a proteína do leite, eles usam o leite de vaca, mas eles retiram a lactose, né? Então, é do leite de vaca também, do mesmo jeito. Inclusive, eles estavam desenvolvendo, eu não sei se deu certo tudo mais, uma raça específica de vaca para produzir o leite já com a lactose, né, isolada. Então, olha como a indústria é, né? Então, eles veem ali, se eles veem uma oportunidade de um nicho de mercado, por que não explorar o ambiente, os animais e tudo mais? Porque, afinal de contas, quando você cria gado, você pode perguntar isso para qualquer. Pergunta para o Google. Quando você cria gado, você gasta litros e litros de água, pasto, a ração e tudo mais. Então, é exatamente por isso que a Amazônia está pegando fogo. A maior parte das queimadas, o devastamento, a devastação da Amazônia é por causa de abertura de pasto. Então, a indústria vê como um nicho de mercado, né, essa questão da alergia, porque a alergia, na verdade, a gente sabe, né? Nós, seres humanos, nós somos animais mamíferos, mas todo mamífero, cachorro, gato, tudo, você vê que depois de um tempo ele desmama e nunca mais toma leite. A gente, por causa da indústria e tudo mais, a gente é acreditado que tem que tomar leite pro resto da vida. E aí, como a nossa mãe não produz mais, né? Aí a gente usa o recurso de leite animal. Só que isso não é verdade, isso é um mito. E até hoje em dia a ciência tem mostrado que é até ruim. Então, essa alergia ao leite de vaca, na verdade, ele é porque a gente não foi feito para tomar leite de vaca, né? A gente foi feito para tomar o leite da nossa mãe. Tá bom? Então também tem a mesma fonte, é o leite animal, só que eles isolam a proteína do leite. Beleza, gente? Então vamos conversando. Qualquer coisa vocês me chamem, pode mandar mensagem. Olha, eu vou encerrar a transmissão ao vivo aqui e vou entrar nessa sala de vídeo porque tem um monte de gente ligando. Tá muito louco o negócio aqui. Então eu vou ver o que acontece lá. Tá bom? Mas eu vou deixar gravado aqui a live. Deixa eu tirar esse negocinho aqui da frente. E daí a gente vai se vendo durante a semana. Um beijo, obrigada, até mais.